Perante a arte, o entendimento espírita traz uma recomendação: colaborar na cristianização da arte, sempre que se lhe apresentar ocasião. A arte deve ser o belo, criando o bem. São pensamentos do espírito André Luiz expostos na obra mediúnica Conduta Espírita, sob a lavra de Valdo Vieira. Hoje trataremos desse tema tão caro aos nossos corações. Muitos são os autores que se dedicaram a ressaltar a importância da arte como ferramenta do belo e do bom. Leon Denis, Leopoldo Machado, André Luiz, Emmanuel e o próprio codificador Allan Kardec são alguns que sublinharam a importância da arte. Ela é, para a doutrina espírita, um grande meio de cristianização do homem e de entrega de conteúdos nobres que irão oportunizar reflexões para a melhoria das sociedades. No episódio de hoje, vamos falar sobre a área de arte, que se dedica ao estudo, formação continuada, divulgação, fomento e esclarecimento sobre as boas práticas que devem ser observadas no campo da arte à luz da doutrina espírita de forma transversal, dialogando com as demais áreas do Centro Espírita. Então, convite feito. Vamos lá? Seja bem-vindo, Marco Lima, coordenador nacional da área da arte. Marco, muito bem, boas-vindas a esse seu momento aqui conosco no Orientação ao Centro Espírita. Olá, Cris, uma satisfação imensa estar compartilhando esse momento tão especial para todos nós que fazemos arte no Brasil, particularmente a área de arte, né, que estamos à frente, dirigindo juntamente com a Simone, celebrando mais um ano, né, de trabalho, um ano de conquistas, de percurso ainda para conquistarmos, né? Então, alegria que possamos prosseguir, né, com essa sintonia com o nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, né, o patrono da nossa unificação, e fortalecendo os laços, né, os espaços da arte no coração da nossa unificação. Maravilha, Marco. Eu quero começar com uma afirmativa. Allan Kardec, em Obras Póstumas, diz assim: sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, e aí é importante a gente destacar isso, reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Afirmativa do nosso codificador em Obras Póstumas. E aí, Marco, para a gente dar o pontapé inicial nas nossas reflexões de hoje, qual a contribuição do Espiritismo para a arte? Eu diria, Cris, que é projetar luz. Assim como o Espiritismo projeta luz nas outras esferas culturais do conhecimento humano, a ciência, a filosofia, a religião, a arte também será e é muito beneficiada pelas orientações, pelas luzes da doutrina espírita, né? Então a arte, entendida, como você mesmo citou, através do nosso codificador, ela propõe ser uma expressão, né? Uma expressão da humanidade. E quando essa arte ela se envolve com conteúdos, né, em busca do bem, do belo, do sublime, do transcendente, ela realmente se torna uma arte necessária para a espiritualização e para a plenitude do ser. O poeta Cassimiro Cunha, um dos que inclusive escreveu através do Chico em Parnaso, de Além Túmulo, ele tem uma colocação que eu acho muito importante para a gente perceber. Ele diz assim: o Espiritismo é uma luz grandiosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Então, essa é uma das grandes propostas, né, da doutrina, que é iluminar consciências, né, esclarecendo cada vez mais o ser humano em relação à vida presente e também à vida futura, né? A arte espírita representada também pela borboleta, né, no diálogo que Allan Kardec teve com Alfred Musset, escrita em Revista Espírita em 1860,
Então, ela é representada, a arte, pela borboleta. E ela, segundo esse diálogo incrível, inspirar-se-á nos vaporosos e esplêndidos quadros da existência futura, desvelada. Ela plenificará, segundo o codificador, de alegria a alma que a arte cristã havia penetrado de admiração e de temor. Será o canto de alegria após a batalha. Então, falar da contribuição do espiritismo da arte é a gente falar exatamente dessa integração dos saberes. Mais uma área, mais uma esfera da cultura humana que vem agregar, né, que vem ajudar o ser humano na sua integridade, na sua educação integral, espiritual, buscando essa plenitude. Então, é algo extremamente necessário o homem ter uma experiência com essa linguagem, com as linguagens artísticas, e principalmente encontrar na arte uma forma da sua transcendência, né, de dialogar com todas as possibilidades que o ser humano tem enquanto ser em evolução. Então é isso, é entender a arte, né, como uma grande aliada, uma grande ferramenta que o Espiritismo encontra para a expansão do conhecimento, da divulgação e da planificação do ser humano, Cris. Maravilha, a gente sabe, tem certeza disso, né, Marco? Tem convicção disso, que o Espiritismo ele traz em si mesmo essa pujança, dessa possibilidade de construir esse caminho em direção a essa arte celeste. Né? Porque Kardec também conceitua o que seria essa arte celeste, e desta que nós fazemos até por agora, né, por aqui, nesses nossos ensaios, né, meu irmão? De fato, Cris. Assim, a gente entende que a arte, ela evolui com o ser humano, né? Então, a gente tem, em cada mundo, expressa sua arte. O nosso mundo ainda atrasado, como estamos, então tem uma predominância muito forte ainda sobre a questão material, materialismo, as influências, né, da própria matéria a respeito da evolução do ser, né, na própria educação do ser. Mas a gente está caminhando, né? A gente entende que é um processo evolutivo e que, inclusive, é importante a gente perceber que o ser humano evoluindo também vai evoluindo suas expressões. O André Peixinho, ele falou uma vez, né, recentemente numa live, a respeito dos centros de forças que nós temos. Então, quanto mais essa arte vai dialogar com os centros de forças mais elevados, o cerebral, o esplênico, mais essa arte vai ser sublimada, né? E quanto mais nós estamos vinculados à Terra, mais próximos a questões do terra a terra, mais essa arte vai refletir exatamente esse momento do materialismo sobre nós. Mas a arte, certamente a arte celeste, que é fruto exatamente desses mundos mais evolvidos, né, com os espíritos mais desprendidos da matéria, é alimento e é um ambiente natural, né? A gente vê nas obras de André Luiz o quanto a arte é perene, faz parte do dia a dia, né, das mais diversas circunstâncias, né, da vida espiritual, a arte presente em todas as suas dimensões, em todas as suas linguagens. A arte, nesse ponto celeste, alimenta o espírito no seu processo, né, de própria vivência no mundo espiritual. Muito bom, Marcos. Você acabou de responder a minha terceira pergunta para você, nesse nosso bloco de abertura aqui, que é justamente como colher da espiritualidade ferramentas, né, para esse fazer artístico mais belo. Então, a gente entende que na medida que o homem se aperfeiçoa, na medida que o homem se desmaterializa, ele se aproxima dessa arte mais celeste, né? Meu amigo, a gente tem aqui um reforço bom para a nossa conversa hoje, que é a Simone Nunes, lá do Espírito Santo, né? A sua coordenadora adjunta da área de arte. E aí a gente vai agora já chamarmos a Simone para essa nossa roda de conversa. Daqui a pouquinho a gente vai ter a Simone aqui conosco, ela já está chegando, e eu quero só lembrar a todos os internautas que nos acompanham, antes da gente iniciar a nossa conversa, da gente se lembrar de escanear o QR Code que aparece agora exatamente na sua tela,
ou acessar a febnet.me/OCE para ter acesso a todo esse rico material e manancial de conteúdo que estamos gerando aqui nesse nosso bate-papo. Simone, seja muito bem-vinda. E eu quero, meus amigos, começar esse nosso bate-papo com uma afirmativa de Leon Denis, que foi outro grande espírita, entusiasta da arte, entendedor que a arte pode ser, sim, uma ferramenta para a evangelização do homem. E ele afirmava na obra O Espiritismo na Arte o seguinte: o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e da beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores e artistas fontes inesgotáveis de inspiração. Então, a pergunta para você, Simone: em quais modalidades artísticas pode a arte espírita expressar-se? Primeiramente, é um prazer estar aqui participando mais uma vez desse momento de aprendizado em conjunto, né, de quais os caminhos trilhar na construção de uma base sólida para o trabalho da arte espírita. E respondendo a sua pergunta, antes a gente pode falar que Leon Denis ele ajudou a entender essa abrangência da arte espírita, né, no que tange os mundos e que se interrelacionam de forma a contribuir para o crescimento moral e espiritual do homem, né? Então é muito interessante isso, nessa construção do belo e do bom. Então, o belo e o bom são sempre proposituras constantes nos acordes, nas películas, né, cinematográficas, nas letras e tantas outras manifestações artísticas. Então, nós podemos dizer que a arte ela vai estar inserida em todas as suas modalidades, nós podemos inserir no nosso trabalho dentro do movimento espírita. Não tem uma distinção do que se pode e o que não pode se usar. Nós podemos utilizar todas as linguagens, até mesmo porque Kardec nos diz o seguinte: dentro em pouco tempo também vereis as artes se acercarem dele, do espiritismo, como uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele descortina por meio da pintura, da música, da poesia, da literatura. Então nós podemos observar que nós temos um campo vasto de trabalho se utilizando de todas as linguagens. Mas primeiro nós precisamos descobrir essa mina riquíssima, como disse Allan Kardec, né? Se apropriar desse manancial de conteúdo que é a doutrina espírita, para utilizarmos nas nossas atividades artísticas, né? Mas sempre observando também, nunca deixando nas nossas atividades com arte de observar a fidelidade doutrinária, né? Já que estamos divulgando a doutrina espírita, né, e o evangelho, então nós precisamos manter essa fidelidade, nós precisamos também observar a ambiência que nós estamos criando com a arte que nós estamos produzindo, porque Rossini nos diz que a música, né, é médio da harmonia. Então, naquele instante onde nós estamos fazendo arte ou consumindo, recebendo a arte, se estabelece ali um momento de harmonia, de sensibilidade. Então, nós precisamos observar o que nós estamos produzindo em todas essas linguagens, em todas essas possibilidades de manifestação, né? Então, esse é um caminho, né, de orientação, e também nós precisamos de observar a compatibilidade entre a proposta artística e a atividade que está sendo desenvolvida. Porque nós temos
a fidelidade doutrinária, primamos pela ambiência, pela harmonia com a arte que nós estamos desenvolvendo. Mas será que nós estamos em consonância com o que está sendo proposto? Então, como a arte ela é transversal, ela perpassa todos os setores do centro espírita, nós precisamos dialogar também com essas outras atividades e expressar a nossa arte de acordo com a necessidade de cada momento. Então, se nós estamos ali fazendo arte na palestra pública, o que nós estamos sendo convidados a apresentar, ou estabelecer, ou expressar naquele momento? Se estamos fazendo o momento social da evangelização infanto-juvenil, o que nós estamos sendo convidados para desenvolver naquele momento? Se nós estamos num evento, o que nós estamos sendo convidados a desenvolver naquele momento? Então, podemos utilizar de tudo, mas sempre observando esses 3 pontinhos básicos. Maravilha, Simone. Olha, eu estou fazendo anotações aqui a partir da sua magnífica resposta, que me deu muitos insumos já para colocar uma outra questão aqui para o Marco agora. Anotei aqui, olha, olhar pela primar, né, melhor dizendo, pela pureza doutrinária, a forma e o conteúdo do material ou da expressão artística a ser executada precisa ser considerada, tanto forma quanto conteúdo. E o artista ele se posiciona como médium, sem sombra de dúvidas. E também essa atividade musical ou artística deve se coadunar com as atividades a serem realizadas na casa, já que é uma atividade transversal às demais áreas. Marco, eu fiz um bom resumo a partir de 1 ano de experiência de gestão da área. Quero que você faça aí agora para mim uma avaliação desse 1 ano da área de arte, trazendo essas inequívocas contribuições para o movimento espírita. Então, Cris, nós temos realmente alguns avanços, né? Nós temos um plano, primeiramente, seguindo uma sequência natural do próprio CFN, que é estabelecer a nível de movimento, um trabalho de equipe, né, com as regionais, né, as comissões regionais, as coordenadorias, né, as coordenações regionais, e daí nós fomos, né, primeiramente, conhecendo o nosso movimento, né, iniciamos um primeiro momento de diagnóstico, foi muito importante para a gente conhecer a realidade do Brasil, como é que estávamos as federativas, o desenvolvimento das tarefas, quais as federativas que já têm alguma coisa a apresentar, algum trabalho a mostrar para o movimento, quais seriam as atividades prioritárias. Enfim, fomos fazendo realmente um diagnóstico muito interessante, o primeiro, do movimento espírita. A partir daí, nós fomos montando uma equipe de trabalho, né? Desde a época da formação do documento que criou a área, que foi elaborada a área, essa equipe vem trabalhando juntos. Nós estamos trabalhando juntos desde da sua elaboração, né? Inclusive, eu e Simone nos conhecemos nessa comissão, né? Vocês têm uma ideia, a gente ainda nem se conhece pessoalmente, só virtualmente, através dessas comissões, né, de muitas reuniões que fizemos. E a gente já tem hoje, graças a Deus, né, a gente já pode até dizer que temos uma equipe de trabalho a nível nacional, na região Norte, Nordeste, Sul e Centro, né? Companheiros que estão se dedicando cada vez mais a entender o processo e ajudar. Então, isso é um ponto. O outro ponto também foi que já de imediato, ato contínuo, nós já começamos um trabalho de formação continuada, que é uma das prerrogativas da nossa área, que é formação, estudo, formação, fomento, né? Nesse sentido de ajudar o movimento espírita, né, a ter pessoas capacitadas ou que se capacitem permanentemente. Foi criado até um termo assim que eu acho muito bacana, que é assim, o trabalhador da arte espírita. Ou seja, eu sou artista, eu posso ter uma atividade até profissional na área, sou arte educador, mas na área espírita, né, no centro espírita, nós somos trabalhadores da arte espírita, como médium, né? Um médium é o quê? Um trabalhador da mediunidade, um evangelizador, um trabalhador da evangelização. Esse termo trabalhador nos dá uma compreensão de que todos nós, né, precisamos também exercer uma ação efetiva a nível do nosso movimento, né, pegar, como diz o próprio Evangelho, na charrua, né,
E dentro das condições que a gente tiver, né, dentro das habilidades, dos talentos, a gente vai espalhando também, principalmente a nível do movimento da casa espírita, a arte, né, espalhando arte em todos os setores. Então a gente tem que comemorar isso, esse diagnóstico, a formação da equipe, a capacitação, que a gente já começou, vamos para a segunda, já temos uma live, né, comemorativa que foi exibida em setembro, foi muito bacana, a participação da diretoria da FEB, os coordenadores a nível nacional, a participação do André Luiz Peixinho, um grande incentivador. Enfim, agora o próximo passo é o documento norteador, que a gente vai seguir nos próximos anos nessa construção, que é uma construção efetivamente coletiva. Muito bom, Marco. Olha, a gente sabe, né, que vocês têm trabalhado por essa consolidação dessa expressão, né, que eu acho ideal também, trabalhador da arte espírita, porque gera esse compromisso com a pureza doutrinária, gera esse engajamento, gera essa noção de pertencimento. Simone, quem se interessar pela arte espírita, dentro desse processo de formação continuada que o Marco citou para a gente, como é que essa pessoa, tendo talento, se identificando como artista, se identificando como uma pessoa sensível, que quer traduzir o bom e o belo, como é que essa pessoa faz para se engajar nesse processo de formação de equipe com vocês? Então, nós temos uma fala que é a seguinte: todas as pessoas, mesmo que ainda não se percebam um trabalhador da arte, já pode ser um trabalhador em potencial. Então, aquela pessoa que vai à palestra pública e vai lá e aperta o play para a harmonização daquele ambiente, já é um trabalhador em potencial. Ele já pode se engajar e já é uma pessoa que tem um olhar sensível em relação àquele trabalho. Mas, hoje, dentro do movimento espírita organizado, nós ainda temos algumas limitações de espaço de trabalho. Até mesmo porque as pessoas ainda não perceberam a arte como uma ferramenta de trabalho. E sim, em muitos momentos, como sendo utilizada como uma ferramenta de entretenimento nos momentos comemorativos, né? Sempre nos momentos de festa, né? Geralmente. Mas não, existe dentro com o trabalho da arte espírita, muitas possibilidades de trabalho. E as pessoas que já têm, já têm essa tendência, já têm esse olhar sensível, elas podem, não só podem, como devem, buscar esses espaços dentro dos seus centros espíritas. Mas de que maneira? Primeiro, buscando, se identificando mesmo como um trabalhador inicialmente, porque muitas casas ainda não deram esse espaço de trabalho. E o outro é ampliando a sensibilidade dos dirigentes dos centros espíritas para possibilitar esse trabalho, porque a arte ela pode ser desenvolvida em todos segmentos da casa espírita, desde da primeira área estratégica até a última, em todos os espaços. Mas para isso precisa de se caminhar para esse entendimento, mas principalmente para essa percepção. Porque se a gente parar para analisar, dentro do plano de trabalho do Movimento Espírita Nacional, quando você tem lá a diretriz 1, difusão da doutrina espírita, olha como a arte cabe. Só sendo dentro da primeira, difusão da doutrina espírita, né? Divulgação da doutrina espírita. Se você pegar algumas canções, por exemplo, como Reencarnação, não sei se vocês conhecem essa música, Reencarnação do Grupo Bem, mas quando o refrão, Reencarnação, questão de justiça, quantas pessoas visitaram, foram conhecer as obras básicas só por ouvir esta canção? Então, imagina você trazer essa força de trabalho para dentro do seu centro espírita, possibilitando com que os trabalhadores da arte se expressem, que eles sentem em conjunto com as diretorias das casas espíritas, pensem em atividades
em conjunto, desenvolva a atividade em conjunto. Então, abre-se aí uma grande possibilidade de trabalho. Porque lá em Obras Póstumas, né, que até iniciamos o nosso diálogo da noite, o Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. Então, como ele é novo, imenso e ainda inexplorado, existe o trabalhador que não sabe como se encaixar e aquele dirigente que não sabe como aproveitar aquela força de trabalho. Então, nós da área de arte estamos com as nossas rodas de diálogo, com as nossas formações continuadas, nós queremos criar mecanismos e deixar cada vez mais claro maneiras de se colocar, do trabalhador se colocar no trabalho, dele de mostrar que está disponível e todas as possibilidades que ele tem de desenvolver as atividades dentro do centro espírita. Nós estamos falando aqui nesse momento de centro espírita, mas no âmbito federativo, das federativas estaduais, também se abre muitas possibilidades. Quando você tem, por exemplo, a área estabelecida na sua federativa, você consegue dialogar diretamente com o trabalhador de todas as casas que fazem parte da sua federativa. Consegue construir, por exemplo, um plano de trabalho, né? E a partir daquele plano de trabalho atuar mais diretamente junto aos centros espíritas, de maneira de trazer essa conscientização e abrir esses espaços para o trabalhador. Então, existem muitas formas, né? Mas o que a gente pode dizer, assim, que está mais palpável neste momento, seriam os grupos de estudos sobre arte, os momentos, né, de vivência, de troca de informações mesmo sobre as linguagens artísticas e suas possibilidades, né? Momentos onde você pode ter contato ali com a arte, colaborando nesse processo também de autoconhecimento, porque o fazer artístico e o sentir artístico tem diferença. Eu estou fazendo arte, eu estou sentindo, isso reverbera de uma forma em mim, mas a pessoa que está recebendo aquela expressão artística pode reverberar de uma outra maneira, e só ali você já cria uma conexão, mas tudo isso ainda vai ser fruto de muita conversa e de muito diálogo, e nós estamos totalmente abertos a esses trabalhadores, a esses centros espíritas, a esses dirigentes que queiram dialogar mais sobre o assunto, porque de início a pessoa pode falar, mas eu tenho muita boa vontade, mas eu não tenho espaço. Mas agora nós estamos vivendo um momento de conquista, de explorar, de esgotar ao máximo o nosso primeiro objetivo, que é ampliar a percepção da arte como ferramenta de autoconhecimento, de transformação moral e de divulgação da doutrina espírita. Perfeito, Simone. Nós vamos caminhar com muita alegria por esse caminho aí, de desbravar, né, essas trilhas, essas picadas, porque por enquanto é uma trilha, mas a gente quer ver esse caminho largo daqui a pouco, né? Meu amigo Marco, eu sei que você está com um violão aí do lado, né? E já que Simone falou de falar ao coração, já que estamos falando de arte, não dá para ter um programa sobre arte sem arte. Então eu vou pedir ao Marco, já que a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, Marco, toca para a gente um trecho de música e escolhe para a gente algo que prove exatamente isso que Simone acabou de dizer. A arte espírita traz conteúdo, traz enriquecimento doutrinário. Exemplifica para a gente, meu amigo. A gente faz da nossa vida o que bem quer. Fazer o bem, fazer o mal é opção. A gente nunca vai sofrer o que não fez. Só ganha amor quem já doou seu coração. Atenção, cuidado com a estrada que você vai percorrer enquanto está aqui. Se a gente vem pra melhorar, se a gente vem pra aprender, fazendo a paz, a gente vai ser mais feliz. Se a gente vem pra melhorar,
gente vem pra aprender. Fazendo a paz, a gente vai ser mais feliz. Maravilha, Marco. E o que o mundo mais está precisando é de paz, né? E a doutrina espírita, a gente sabe que ela esclarece, que ela consola e no consolo entrega paz. Meu amigo, muito obrigada. Quero agradecer também a Simone pela oportunidade da nossa conversa tão enriquecedora nesse encontro nosso de hoje, viu? E vamos avante, com muita arte na nossa vida. Obrigada, amigos. Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Na semana que vem temos um novo encontro, quando trataremos do tema Assistência e Promoção Social Espírita Ápice. Agradecemos a participação dos nossos convidados e lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar ocefebtv.com.br para assistir a primeira temporada deste programa. Os novos episódios também estarão disponíveis nesse link à medida que forem lançados, bem como o download gratuito de orientação ao Centro Espírita e de outros documentos orientadores e materiais de apoio. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente aos sábados, às 10 horas da manhã, no canal da FEB TV no YouTube. Até a próxima semana. Anote aí na sua agenda, hein? Nos vemos por aqui. Até mais.